Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, meu amigo, bom dia. Graças a Deus por essa oportunidade que Deus me concede. Mais uma vez nesta manhã de quarta-feira, estou aqui para lhe trazer uma palavra de fé, uma palavra de bênção, uma palavra de vitória, de reflexão para o teu coração, querido. Deus, Ele conta com cada um de nós nesses últimos dias difíceis, mas o Senhor, Ele quer fazer de mim e de cada um vencedor na presença dEle. Tenho certeza que Deus está presenciando, contemplando tudo que nós estamos enfrentando, tudo que nós estamos passando no nosso dia a dia, os problemas da vida têm surgido, mas Deus está pelejando a nosso favor. Venhamos manter a nossa vida diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo, obedecendo a palavra do Senhor, se santificando para a glória do nosso Deus, querido. Não deixe o mal te vencer, não. Não deixe os problemas da vida te vencer, não, em nome do Senhor Jesus. Mas vamos lutar cada dia mais, fazer como o servo do Senhor, fazer como os profetas no passado, fazer como os discípulos do Senhor Jesus. Vamos manter a nossa comunhão com Deus cada dia das nossas vidas, querido. Desistir de lutar para ser fiel, jamais. Nós somos imperfeitos, mas Deus é perfeito. Nós somos falhos, mas Deus é fiel. E que cada dia, cada um de nós, venhamos esforçar, em nome do Senhor Jesus, para conquistar as bênçãos do Senhor com fidelidade. Venhamos cada um de nós lutar, querido, para fazer a diferença, plantando sempre o bem e não o mal. Cada dia se abstendo das impurezas, das inimizades, das palavras torpes, se abstendo do engano, da avareza, da ambição, da arrogância, da soberba, da mentira e da falsidade. Que venhamos cada dia lutar para ver a palavra de Deus de verdade, porque Deus é santo, querido. Deus é santo, Deus é justo, Deus é fiel, Deus é puro, Deus é bondoso, mas Deus também, Ele é justo, é um justo juiz. E aquilo que nós plantar é o que nós vamos colher. E eu vejo aqui o apóstolo Paulo pregando à igreja aos Efésios, trazendo uma palavra de santidade ao coração daquele povo, trazendo uma palavra de reflexão, para que o povo viesse interagir mais, como diz as Escrituras. Deus é fiel, Deus não mudou e nunca mudará. Ele é poderoso, Ele é maravilhoso, e Ele pode resolver qualquer tipo de problema sobre as nossas vidas. Quando eu falo Ele pode, é porque eu sei que Deus pode. Se Ele quiser, Ele pode curar a enfermidade, Ele pode libertar o homem dos vícios, Ele pode libertar o homem do medo, do desespero, da depressão, da opressão. Ele pode, se Ele quiser, Ele pode arrancar o mal, que muitas vezes tenta nos destruir, ou tenta nos escravizar. Deus, Ele é o dono das nossas vidas, querido. Deus, Ele é o dono da minha vida e da tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você pode dizer, não, Deus não é dono da minha vida. Eu quero falar para você, Deus é dono da sua vida. Você queira ou não queira, Deus, Ele é dono da nossa vida. Ele tem o poder de dar e o poder de tirar. Ele tem o poder de abater e o poder para levantar. Deus, Ele é Deus. Ele não vai mudar por causa de mim, não vai mudar por causa de você, não. Não, Ele é Deus, Ele continua sendo Deus. Eu sou falho, mas Ele é fiel. E eu quero ler a palavra do Senhor aqui para compartilhar com vocês, para vocês entenderem que a palavra do Senhor, Ele nos ensina e nos alerta cada dia, para que nós venhamos ter uma vida de santidade de verdade. Ou venhamos lutar para ter uma vida de santidade, porque Deus é santo. E se nós lutar para obedecer a palavra do Senhor, se abster do pecado, nós vamos tornar santo, porque Deus é santo. Diz o título da mensagem assim, Efésios capítulo 4 e versículo 17. O título diz assim, a santidade dos cristãos é oposto aos costumes dos gentios. A santidade do cristão. Precisamos, o cristão, ter uma vida santa de verdade, querido. Precisamos fazer a diferença, em nome do Senhor Jesus. Precisamos lutar. E não é fácil, não. Não é fácil, mas precisamos lutar constantemente para vencer.
Vamos ler 17, versículo 17. Digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como anda também os outros gentios, na vaidade do seu sentimento. Precisamos mudar, querido. Versículo 18. Entenebrecido no entendimento e separado da vida de Deus pela ignorância que há neles e pela dureza do seu coração. Nós temos que deixar a ignorância de lado. Nós temos que se abster das palavras torpes. Nós temos que se abster da avareza, da ambição, da prostituição, da mentira, da cobiça, da falsidade, da malícia. Nós temos que se abster daquilo que não presta, querido. Para ter uma vida santa com Deus, nós temos que se abster. Nós temos que pedir, Deus, transforma nossas vidas, nos liberta. É a palavra de Deus, querido, nunca vai mudar. Mas o Senhor nos chama à responsabilidade de ter uma vida santa para com Ele de verdade. Aos quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram a desoluções para com a avidez, contra toda impureza. O que é impureza? Uma coisa impura, coisa suja, coisa imunda, que é pecado, querido. E nós temos que se abster da impureza. Impureza possa ser uma vida de xingamento, uma vida que você só abre a boca para falar palavrões. Querido, só vai atrair coisa ruim para a sua vida ou para a sua família. Nós devemos se abster de todo tipo de engano. Nós temos que se abster de tudo que não presta, das impurezas, das inimizades, da falsidade, da inveja. Mas vós não aprendeste assim a Cristo. Se é que tendo ouvido, e nele foste ensinado, como esta verdade em Jesus. Se é, não está dizendo certeza, se verdadeiramente se convertemos a Cristo. Se verdadeiramente aceitemos Jesus como o único suficiente Salvador da nossa alma, da nossa vida, de verdade, se é. Aqui está se é, não está confirmando que é. Se eu mesmo dei de conduta, de procedimento, de atitude, se eu mesmo estou servindo a Jesus em espírito e em verdade, querido. Se eu tenho Jesus como condutor da minha vida de verdade, a minha vida se tornará diferente. Se nós priorizar Jesus de verdade, a nossa vida mudará. Porque nós temos que seguir o exemplo de Cristo. E Cristo, Jesus não é mentiroso, Deus não é mentiroso, Deus não é enganador, Deus não planta o mal, mas sempre o bem. E quanto ao trato passado, vós despojei do velho homem, que se corrompe pela sua concupiscência do engano. Querido, o velho homem, se nós se obster do velho homem, a nossa natureza, a nossa conduta se tornará diferente. As coisas velhas se passaram e tudo se faz novo. Mas para se fazer novo, nós temos que deixar as coisas velhas. Nós temos que renunciar ao pecado. Nós temos que renunciar à mentira, ao engano, às impurezas, às inimizades. Paulo escreveu na igreja aos Efésios, pregando para eles, se eles confessam Deus como seu condutor, como salvador da sua alma, que ele tem que se abster do engano, da mentira. Uma vida de engano, uma vida de fachada, uma vida de falsidade. Querido, não corresponde com a vontade de Deus. E vós renovei no espírito da vossa santidade, pelo que deixai a mentira e falai a verdade. Querido, temos que deixar a mentira e temos que falar a verdade e a palavra de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Vamos fazer a diferença. Vamos se abster da mentira. Vamos se abster do engano.
Pelo qual deixai a mentira e falar a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membro um do outro. Querido, vamos fazer a diferença. Eu fico observando a palavra do Senhor e nós somos muito falhos, irmão. Nós temos que viver a palavra do Senhor. Nós temos que renunciar a cada dia o pecado. Para se beneficiar, tem muita gente mentindo, tem muita gente tentando conquistar com mentira, enganar o seu próximo, nos seus negócios, enganar as pessoas contando história mentirosa para usurpar, para se beneficiar. Querido, mas só que Deus está vendo tudo e todas as coisas, está vendo o que nós estamos fazendo. Deus conhece a nossa vida por dentro e por fora. Eu não quero ser um aproveitador, não. Mas eu quero viver a palavra do Senhor de verdade. E ele diz assim, ó, irai vós, e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Podemos até irar, mas não podemos pecar. Podemos ficar irado, mas não podemos pecar, querido. Nervoso, irritação, muitas vezes passamos mesmo, mas não podemos abrir a nossa boca para destilar palavras de maldição contra seu ninguém. Não dê lugar ao diabo. No versículo 27, diz, não dê lugar ao diabo. Ele está dizendo, feche as brechas, não abre brecha para o inimigo, não abre brecha para o adversário. Não, mas nós temos que fechar as brechas, vigiar em tudo. Porque quando nós mentimos, quando nós cobiçamos, quando nós usamos de engano, quando nós abrimos a boca para proferir palavras inadequadas, nós abrimos brecha para o nosso adversário. Versículo 28. Aquele que fraudava, não fraude mais. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom. Aqueles que fraudavam, não fraude mais. Quer dizer, aqueles que roubavam, não roube mais. Em nome do Senhor, mude de conduta, de atitude, para que Deus possa abençoar. Antes trabalhei fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com os que tiver necessidade. Antes trabalhe, luta, conquiste honestamente, com o suor do seu rosto, com o trabalho das suas mãos, para que você tenha condições de repartir com aqueles que passam necessidade, para que você tenha a possibilidade de ajudar o seu próximo, mas com o suor do seu rosto, com o trabalho das suas mãos. Isso é viver a palavra de Deus, querido. Não usar de engano, não rouba mais, e quer dizer, não fraudar. Quantas pessoas aí fraudando para se beneficiar? Quantas pessoas roubando para se beneficiar? Tirando, na verdade, o direito, a oportunidade daqueles que lutaram honestamente para vencer, e o outro, com o engano, usando de má fé, chega e tira aquilo que o outro conquistou com o suor das suas mãos. Deus é justo, Ele está vendo tudo o que está acontecendo. Em nome do Senhor Jesus. Aqui serve para mim e para todo mundo, querido. Não adianta eu querer adquirir glamour, honra, tirando o suor do meu próximo, gastando o dinheiro que não é meu. Querido, a balança de Deus chama fiel. Não adianta eu querer me aparecer com o dinheiro dos outros, ou com o suor do trabalho às mãos do outro, não. Isso serve para todo mundo, em todas as áreas, para os pastores, prefeito, vereadores, presidente, vice-presidente, para todos, para as autoridades do Brasil e do mundo. Conquiste honestamente, em nome do Senhor Jesus, com o trabalho das suas mãos, com o suor do seu rosto. Não fraude, não roube, não use de má fé, não queira crescer com o suor do trabalho do outro, não queira se exaltar, beneficiando com as bênçãos do outro, não. Eu estou falando em geral. Padre, pastores, vamos trabalhar, vamos lutar, vamos fazer digno a palavra do Senhor.
Vamos viver a palavra do Senhor. Vamos lutar. Não tem sido fácil para mim. Eu tenho certeza, não tem sido fácil também para ninguém. Para quem quer lutar para vencer honestamente, está sofrendo. Cada dia mais está ficando difícil. Eu não sou político. Eu oro para Deus salvar os políticos, libertar os políticos. Eu oro para Deus transformar o coração dos políticos para melhor, para que eles possam defender as questões corretas, justas, e ter um coração voltado para praticar o bem, fazer o bem, em nome do Senhor Jesus, fazer o uso digno, aquilo que Deus constituiu na vida de cada um de vocês. Vocês se elegeram com voto do povo. O povo deu confiança a vocês, então faça digno a responsabilidade que está na mão de vocês. Defenda as questões justas, correta e honesta. Em nome do Senhor Jesus, lembre que alguém votou em vocês para que hoje vocês alcançassem o poder, a oportunidade de nos defender. E defender as questões corretas, não incorreta. Eu estou falando aqui para todo mundo entender que eu sei que o dia está difícil, está mal. Pode me interpretar mal. Não, querido. Mas eu estou aqui não para julgar, mas para dizer para cada um de vocês, vamos honrar a palavra do Senhor. Vamos lutar para fazer o bem. O mundo cada dia está indo de mal a pior. Mas nós temos uma oportunidade de fazer a diferença. Então vamos fazer em nome de Jesus, pastores, padres, obreiros, prefeitos, deputados, governadores, presidente. Vamos fazer a diferença plantando o bem. Vamos deixar de hipocrisia. Em nome do Senhor Jesus. Vamos se abster da avareza, da ambição, da arrogância, que muitas vezes quer dominar o nosso coração. Eu falo nosso. Em geral, nós temos que lutar com nós mesmos. Nós temos uma mente de Cristo e vamos fazer a diferença em nome do Senhor Jesus. Chega de querer aproveitar dos inocentes, aproveitar das pessoas que lutam para ter uma conduta correspondente com a palavra do Senhor, com o bem. Pessoas lutando na roça, de sol a sol, lutando para sobreviver com o suor do seu rosto, trabalhar suas mãos, e outros querendo aproveitar. Querido, vamos deixar de hipocrisia e vamos fazer a diferença. Vamos defender as questões honesta, justa e correta para a glória de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que o ouvem. O que é palavra torpe? Palavrão. Palavra de alto escalão, que desonra, que desrespeita. Querido, vamos se abster em nome do Senhor Jesus das coisas que não prestam e vamos fazer a diferença. A palavra de Deus serve para mim, para você e para qualquer um nesse mundo. Viver a palavra do Senhor, obedecer a palavra do Senhor é honra, é prazeroso. Em nome do Senhor Jesus, praticar o bem é maravilhoso, mas o bem de verdade, um bem que Deus promoveu para mim e para vocês. Jesus deu exemplo de cidadão do bem. O Filho de Deus veio nessa terra para salvar a mim e salvar também a vocês. Não somente a mim, mas cada um de nós. Meu irmão querido, amado, a vida nossa nessa terra é passageira. Está se passando. Os dias nossos estão sendo contados cada dia mais. Em nome do Senhor Jesus, nós temos a oportunidade de fazer o bem, não o mal. Governadores, presidente, prefeitos, em nome de Jesus, deputado, padre, pastores, em nome do Senhor Jesus, vamos fazer a diferença. Vamos plantar o bem em nome do Senhor Jesus. Vamos se abster do engano. Vamos deixar a arrogância de lado, a soberba, a avareza, a ambição. Vamos deixar as coisas que não prestam, as coisas que contaminam. Vamos se abster em nome do Senhor Jesus de todo tipo de pecado, querido. E vamos abraçar a graça do Senhor Jesus Cristo. Deus é o dono das nossas vidas. Deus, Ele te ama, querido. Deus, Ele pode mudar a sua história, ou a nossa história. Vamos se arrepender dos nossos pecados.
Vamos confessar a Deus os nossos pecados, a nossa fraqueza. Falhamos, pecamos. Deus tem misericórdia de nós. Você pai, você mãe, filho, filha, esposa, esposa. Cada um de nós vamos se abster do pecado. Vamos reconhecer as nossas falhas. Já erramos, mas podemos se arrepender. Podemos ter uma conduta diferente. Podemos lutar daqui para frente para fazer o bem. Podemos lutar daqui para frente para defender as questões corretas. Em nome do Senhor Jesus. As consequências do passado podem vir. Mas se eu lutar e você lutar para praticar o bem, Deus nos honrará. Amém? Deus abençoe vocês. E vamos ter uma vida de santidade, que ainda Deus está dando essa oportunidade para mim e para você. Então, querido, seja grato a Deus. Comece a pensar e analisar como estou diante de Deus. O que é que eu estou fazendo para agradar a Deus? O que é que eu estou fazendo para honrar a palavra do Senhor? Amém? Deus abençoe vocês e até mais, se assim o Senhor permitir, estarei aqui.